Habitualmente, aos sábados, aqui no Olá Curiosos, nós exibimos um dos melhores momentos do Quem Te Viu, Quem te vê, que apresentamos às quintas-feiras. Né? Tem um programa que o Magalhães conta as histórias da televisão, nós selecionamos um trecho e colocamos aqui no ar aos sábados. Mas hoje, o Maga fez questão de prestar uma homenagem a dois grandes artistas brasileiros falecidos esta semana. A primeira triste notícia foi a morte do ator e diretor Paulo José, bem no dia da televisão, dia 11 de agosto, aos 84 anos. E logo no dia seguinte, outra triste notícia, aí a morte de um dos maiores galãs da televisão brasileira, do cinema, das artes, Tarcísio Meira, aos 85 anos. Bom dia, Magalhães. Bom dia, Marcelo. Bom dia, curioso. Bom dia, curiosa. Realmente foram duas perdas, tanto para a televisão brasileira como para as artes em geral. E eu fiz questão de vir aqui porque a gente tem falado sempre da história da televisão brasileira e essas duas personalidades construíram essa história. Eu gostaria primeiro de falar do Tarcísio, e eu fico muito honrado de ter o mesmo sobrenome dele, Tarcísio Magalhães Sobrinho, que nasceu em São Paulo. Ele adotou o Meira por causa de uma melhor sonoridade e porque Tarcísio Meira tem 13 letras, questão de superstição, coisa como o Zagalo, por exemplo. O Tarcísio, que estreou na TV em 1961, na TV Tupi, ali fazendo o grande Teatro Tupi. Além da TV Tupi, Marcelo, ele passou também pela TV Excelsior e a maior parte da sua extensa carreira foi através da TV Globo. O Tarcísio, que fez teleteatro, fez novela, fez minissérie, seriado, programa especial. Bom, Maga, vamos pegar o espírito do programa, né? Porque nesses últimos dias muitas homenagens foram prestadas aos dois. Claro. Então, para pegar o espírito do nosso programa, eu vou te pedir para contar 3 curiosidades sobre o Tarcísio Meira. Bom, a primeira, na TV Excelsior, em 1963, o Tarcísio e a Glória, eles estrearam na TV Excelsior na novela 25499, Ocupado, a primeira a ser exibida diariamente. Só que, simultaneamente, os dois começaram a apresentar a série Eu, Você e Valig, que era um programa semanal quase nos mesmos moldes do Alô Doçura. Pouquíssimas pessoas se lembram desse programa, mas ele existiu, feito pelos dois e com uma característica muito própria, né? O casal ali presente. Uma outra curiosidade, Marcelo, é que o Tarcísio fez uma fotonovela. Em 1964, o Tarcísio ele estava estrelando uma novela junto com a Glória Menezes. A fotonovela acabou acontecendo também com a Glória Menezes. Na verdade, ambos faziam parte do elenco da novela Uma Sombra em Minha Vida, que era da Cristina Leblon e era exibida pela TV Excelsior. Trechos de imagens da novela eram transformados em fotos e levados à revista Intervalo na forma de fotonovela semanal, utilizando o mesmo título da TV. Então, a gente pode dizer que o Tarcísio Meira fez fotonovela, uma coisa que poucas pessoas lembram, a maioria não sabe. E a última curiosidade vem de uma novela que o Tarcísio fez na Globo, em 1983, chamada Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu. Era uma comédia, mas uma comédia rasgada, né? E o Tarcísio ele fazia o personagem Felipe, que era o único herdeiro da Charlot, que era interpretada pela Fernanda Montenegro, de quem ele era filho adotivo, e o único herdeiro também do Otávio, que era interpretado pelo Paulo Altran, de quem ele era sobrinho. E nessa novela fica a prova
ficou à prova e fica até hoje do quanto o Tarcísio era versátil, porque ele que fez vários personagens duros, fortes, galãs, tal, etc. Ele não deixava de ser galã, mas ele fazia comédia. Como ele já tinha feito na Excelsior, em Os Galãs Atacam de Madrugada, em 1967, e na Globo também, na série Araponga, protagonizada por ele em 1990. E tem uma lembrança que é fantástica, uma cena em que, na novela Guerra dos Sexos, o Tarcísio tira a roupa ficando só de cueca. O Mag, depois das 3 curiosidades do Tarcísio, vamos falar um pouquinho do Paulo José também? Vamos, Paulo José Gomes de Souza, né, gaúcho ali de Lavras do Sul, ele foi, na TV brasileira, ele foi ator em algumas novelas e foi diretor em muitas novelas, seriados, especiais, séries, como, por exemplo, Bravo, Você Decide, Caso Verdade. Na TV, o Paulo José estreou na novela Véu de Noiva, na TV Globo, em 1969, uma novela da Janete Claire. Agora, o primeiro grande sucesso mesmo, assim, do Paulo Goulart do Paulo José, aconteceu em 1972, na novela O Primeiro Amor, do Walter Negrão, em que ele interpretou o xerife, o Shazam, que fazia uma parceria com o personagem xerife, que era interpretado pelo Flávio Miliaccio. E os dois, eles arrebentaram nessa novela, porque eles tinham uma oficina, eles eram meio que inventores, eles tinham inventado a camicleta, que era uma mistura de caminhão com bicicleta, era uma coisa tão maluca que rendeu aquilo que a gente chama de spin-off, uma série que sai de uma novela ou de uma outra série. Essa dupla, Shazam e Xerife, nos anos de 1972 até 1974, iriam protagonizar a série Shazam, Xerife e Companhia, que também foi um sucesso impressionante. E eu queria lembrar também de um dos últimos trabalhos, se não o último, eu não tenho muita certeza, do Paulo José em novela, a novela chamada Em Família, do Manuel Carlos, em 2014, em que ele fazia um personagem chamado Benjamin, que sofria de mal de Parkinson, a doença que ele, Paulo José, lutava contra ela já há algum tempo antes dessa novela, e ele fez questão de assumir esse papel, de trazer para o público, mostrando de uma forma que alguém com uma doença tão complicada como é o mal de Parkinson pode continuar sendo útil. Eu acho que isso foi muito interessante. Mais alguma curiosidade dele, assim, para a gente arrematar? Olha, tem 3, assim como eu falei de 3 ali Então vamos lá, tá do certo, 3. Tarcísio. Vamos A lá primeira com é que 3. o Mário Lúcio Vaz, diretor da Globo, ele sempre cuidou de escalação de elenco e várias vezes ele chegou para o Paulo José e falou que tinham escolhido o Paulo José para uma determinada novela, mas que ele, Mário Lúcio Vaz, tinha vetado. E ele falou, mas por quê? Ele falou, por causa do seguinte, ator a gente tem demais. Agora, diretor bom são muito poucos. Então, eu preciso preservar você como diretor. Uma outra curiosidade, em 1978, uma série chamada Ciranda Cirandinha, de Paulo Mendes Campos, foi um teledrama, né, dirigido pelo Paulo José. Foi, aliás, o lançamento, foi a primeira participação do saudoso Lauro Corona e também foi o segundo trabalho do Fábio Júnior. Durante a gravação numa boate, enquanto estavam esperando para a luz ficar pronta, os atores se reuniram em torno de um piano e o Fábio Júnior começou a tocar Let It Be, dos Beatles. E o pessoal foi chegando ali perto e começou a acompanhar. Aí que está a sensibilidade do diretor. Ele não sabia, o Paulo José não sabia que o Fábio Júnior cantava e tocava piano.
mas ele achou que aquele momento podia ser incorporado no episódio como cena. E ele gravou como cena e resolveu colocar no programa. Só que quando ele estava ajustando o piano para a sequência, ele sentiu que faltava um elemento qualquer para melhorar ali a composição de cena, e ele pegou uma garrafa de uísque e colocou em cima do piano. Pronto, resolveu o problema. Uma semana depois da exibição desse episódio, Paulo José recebeu em casa uma caixa de Whisky Teachers, que só então ele percebeu, ele se deu conta de que essa era a marca de uísque que estava em cena. A caixa veio com um cartão de agradecimento da empresa pela bela divulgação. Só que ele mesmo não sabia. E, sem querer, ele acabou formalizando e oficializando aquilo que se chama de merchandising. E para terminar, Marcelo, desde sempre, desde que ele interpretou Shazam, Paulo José sempre foi chamado de Shazam por quem se aproximava por ele. Esse personagem marcou muito a infância e a adolescência das pessoas ali da década de 70. Então era muito comum se aproximar dele, uma pessoa de 40, 50 anos, e falar: Paulo José, você foi a Xuxa da minha infância. Pensei que você ia falar assim, chegava perto dele e falava: Ei, Shazam! Maga, muito obrigado pela bela homenagem aí ao Tarcísio, ao Paulo José. Nós vamos terminar, já que você estava falando do Shazam Xerife e Companhia, nós temos o clipe que a banda Beck e os Tiozão fez com o tema, né, era do Antônio Carlos e Jocafe, né, Ei Shazam. Nós temos aqui, então, em homenagem também ao Paulo José, nós vamos ouvir agora. E vamos fazer o convite ao Curioso e à Curiosa, na próxima quinta-feira, no Quem Te Viu, Quem TV, o Maga vai continuar a homenagem ao Tarcísio Meira, nós vamos fazer um programa especial. Então fica esse convite também para os fãs, que isso aqui era uma pequena homenagem que a gente fez dentro do Olá Curioso, mas muitas outras virão. Então, Maga, muito obrigado por ter aparecido aqui hoje. Bom final de semana para você. E a gente, então, termina essa homenagem com a banda Beck e os Tiozão, Ei Shazam, tema de Shazam Xerife e Companhia. Abraço, Maga. Abração.